Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim e este é mais um experimento da nossa Física Animada. O experimento de hoje trata-se de ondas estacionárias. Bem, ondas estacionárias é uma combinação de pulsos de onda que se interferem destrutiva e construtivamente, formando um padrão em que pode ser observado nós e antinós, ou ventos. Esses pulsos no experimento são produzidos pela máquina vibratória. Eles propagam pela corda e são refletidos no ponto preso à polia. Temos então a interferência entre os pulsos que propagam pela corda antes e depois de serem refletidos. Os nós são pontos em que há interferência completamente destrutiva. Nestes pontos observamos uma amplitude mínima. Já os antinós, ou ventres, são pontos em que há interferência completamente construtiva e são identificados como os pontos com amplitude máxima de vibração. Nosso experimento é realizado a partir da máquina exposta sobre a bancada. Nessa máquina nós vamos ter fixado em uma das extremidades a nossa máquina vibratória. Preso a ela nós temos um elástico e na outra extremidade nós temos uma polia e na parte inferior nós vamos fixar as 3 amostras. A primeira com cerca de 6 gramas, já fixada. Posteriormente nós vamos estar utilizando uma de 10 gramas e por último uma de 20 gramas. Nós vamos estar acionando a máquina e nós vamos observar a quantidade de nós e antinós formada. Então, como nós podemos observar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventres. Consequentemente, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nós. Então, para um objeto de cerca de 6 gramas, nós vamos ter 6 nós e 7 ventres. Nós vamos agora para o cálculo da densidade linear da corda e posteriormente da tensão gerada por esse objeto de 6 gramas fixado na extremidade da polia. Antes de efetuarmos o cálculo, através de uma fita métrica, nós vamos estar determinando o comprimento entre a polia e a máquina vibratória. Neste caso, nós temos 73 centímetros. Vamos para o cálculo. Então, na primeira amostra, nós temos a massa de 6 gramas, que deve ser convertida para quilogramas, o comprimento de 73 centímetros entre a máquina vibratória e a polia, também deve ser convertida para metros. A frequência que nós vamos trabalhar é a frequência da tensão elétrica de 60 Hz. Primeiro cálculo, a densidade linear da corda, através da relação entre a massa da amostra e o comprimento. Calculamos e obtemos o valor de 0,082 kg por metro. Segundo cálculo é a tensão gerada por objeto de 6 gramas fixado na parte inferior da polia. Para isso nós vamos utilizar a seguinte relação matemática. A tensão é igual a 4, que multiplica o comprimento ao quadrado, vezes a frequência ao quadrado, vezes a densidade linear da corda. Tudo isso dividido pelo número de nós, adicionado uma unidade elevado ao quadrado. Substituindo os valores, nós determinamos que a primeira tensão gerada será de 1,28 newtons. Observamos também os 6 nós e os 7 ventres, ou 7 antinós, na nossa máquina vibratória. Nós vamos estar retornando para a máquina e vamos agora substituir o objeto de 6 gramas por um agora de cerca de 10 gramas. Então nós vamos tirar aqui o de 6 e vamos colocar o de 10. Observamos que a tensão vai aumentar e vamos agora constatar quantos nós e ventres serão formados a partir desta amostra. Então nós vamos aqui observar primeiro ventre, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então nós temos 5 ventres, consequentemente 1, 2, 3, 4 nós. Então 4 nós e 5 ventres, gerado por um objeto de cerca de 10 gramas, fixado na parte inferior da polia. Como nós podemos observar, nós temos, portanto, 4 nós e 5 ventres. Vamos partir agora para a segunda etapa. Então nós podemos observar que nós temos aí uma amostra de cerca de 10 gramas, comprimento e frequência continuam os mesmos. A nova densidade agora será de 0,0137 kg por metro.
Segunda tensão, continua a mesma fórmula, acrescentando agora na quantidade de nós o valor de 4. Calculamos e obtemos 4,20 newtons. Observamos que teve um aumento considerável, haja vista que o objeto agora é de cerca de 10 gramas. Como nós observamos lá na máquina, 4 nós e 5 ventres gerados. Vamos retornar agora e substituir a última amostra. Nós vamos substituir agora o objeto de 10 por um agora de 20 gramas. Então nós vamos ter aí uma tensão máxima. Observe aí o objeto de 20 fixado e nós vamos observar agora claramente a quantidade de nós e ventres formados. Então nós temos aí 1, 2, 3 ventres. Consequentemente, 1, 2 nós. Então, 3 ventres e 2 nós formados a partir do objeto de 20 gramas. Vamos novamente para a terceira e última etapa. Então vamos lá. Terceira amostra, 20 gramas, transformando para quilogramas, comprimento e frequência continuam os mesmos. Terceira densidade, portanto, nós vamos obter o valor de 0,0274 kg por metro. E terceira e última tensão, agora a quantidade de nós reduzimos para 2, nós vamos ter a terceira tensão de 23,36 newtons, observados a partir de 2 nós e 3 ventres formados na nossa máquina. Conclusão, nós temos aí, primeira amostra 6 gramas, tensão de 1,28 newtons, 6 nós, 7 ventres. Segunda amostra 10 gramas, tensão de 4,20 newtons, 4 nós e 5 ventres. E terceira e última amostra 20 gramas, tensão de 23,36 newtons, 2 nós e 3 ventres. Podemos observar que, a partir do aumento da massa, nós temos, consequentemente, diretamente proporcional, o aumento da tensão ou da tração. Observamos também que, em relação à quantidade de nós e ventres, a diferença de uma unidade. Observamos também que, aumentando a massa, nós vamos diminuir a quantidade de nós e ventres consequentemente. Aí está mais um experimento da nossa física animada. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu!